Glórias a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do Dr. Lucas, capítulo de número 23, verso 34, a parte A. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 23, versos 34, a parte A, o texto sagrado nos diz: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do evangelista João, apóstolo do amor. Estamos falando neste culto muito sobre o amor, e é o tema principal do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, capítulo 19, o verso de número 30. Passarei a ler. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Amém? Tome seu assento. Você tem toda a liberdade de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Aqui é a casa do Pai. E na casa do Pai, os filhos têm liberdade de o adorar. Queridos irmãos, antes de ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, quero fazer algumas referências. Agradecer a Deus pela oportunidade de uma vez mais pregar a palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que sexta-feira eu quase que mandei uma mensagem para o irmão Pedro, pedindo para escalar outro pregador, porque eu gripei. Mas eu estava tão desejoso, irmãos, de pregar essa palavra num culto aqui nesta igreja. Não como um pregador ansioso, carente de púlpito, não. Porque o Espírito Santo de Deus falou comigo essas madrugadas, essa semana. Todos os irmãos sabem, eu trabalho pela madrugada. E ele falava forte ao meu coração e eu dizia: Deus, se o Senhor me deu a palavra, me dá condições de pregar a palavra. E eu louvei ao Senhor, que eu melhorei um pouquinho e aqui estou para poder transmitir essa palavra. E como temos aprendido nas quartas-feiras, antes de o Espírito falar com a igreja, ele fala com o pastor. E antes de o pregador falar à igreja, Deus fala com o pregador. E eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer pela vida do nosso pastor, que nos confia, como também a vida do nosso irmão Pedro. Fazer referência à irmã Samara, o esposo dela, que muito alegra. Essa semana eu estava vendo uma foto, Samara, de 7 anos atrás. 7 anos atrás eu estava pregando e você cantando. Solteirinha, magrelinha. O casamento está dando certo, né? Glória a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, toda a igreja que nos presta a sua atenção. Meus irmãos, hoje eu vou pregar mais calminho, sem tanta eloquência. Mas, por favor, me empreste sua atenção, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? Sem mais delongas, passemos ao que importa. Queridos, nesta noite eu quero pregar sobre o tema o Deus que se relaciona. Quando eu falo sobre este tema, o Deus que se relaciona, parece um tanto óbvio falar isso para nós que somos cristãos. Mas como olhamos para as religiões que cercam a Bíblia, que cercou e ainda cerca, vemos que não é tão óbvio assim. Por que eu digo isso? São deuses insensíveis, afastados da necessidade do seu povo. O seu povo clama e o seu Deus não responde. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus que ama se relacionar conosco. Quarta-feira, no culto de ensino, eu estava pensando nessa palavra e o pastor Lael disse uma frase que muito alegrou meu coração. Deus tem prazer em se relacionar conosco. Foi a confirmação que o Espírito Santo, Deus colocou no meu coração, que era exatamente isso que eu queria falar para vocês nessa noite. Olhe para os seus irmãos, os irmãos tão lindos nesta noite. Olhe para o seu irmão nessa noite e diga: Deus tem prazer em se relacionar com você. Amém? Queridos irmãos, e quando eu falo isso, eu me recordo do salmista no Salmo 115. É um salmo que foi escrito pós-exílio.
E o salmista estava respondendo exatamente esse questionamento. O verso 2, há uma pergunta ao salmista. Por que vocês questionam? Por que vocês estão perguntando quem é o meu Deus? Aonde está o meu Deus? O salmista no Salmo 3 vai dizer: o meu Deus está no céu, fazendo aquilo que lhe apraz. E é interessante notar que, assim como eu disse aos irmãos, o salmista vai dizer, a partir do verso 5, o seu Deus tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Ele tem braços, mas não abraçam. Mas o meu Deus não. E ele confirma o porquê no verso 4. Porque os seus deuses foram criados por obra de suas mãos. Mas o meu Deus, não. O meu Deus está no céu, fazendo aquilo que lhe apraz. Queridos irmãos, essa é uma verdade bíblica. O nosso Deus não foi criado. Ele é o autor da criação. Ele tudo criou. Na criação lá estava Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E honra e glória seja dada a Ele por isso. Gênesis, capítulo 1, nos narra essa narrativa. E Deus tudo formou. E como capricho, como a obra-prima da sua criação, Ele nos fez. Assim como Ele é. Gênesis capítulo 1, verso 26, a parte de 26, ele diz: e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui me permite uma observação. É bem verdade que a partir do pecado, essa imagem foi desfigurada. Mas muitos atributos que Deus nos deu ainda permanecem em nós. Entre eles, a capacidade de a gente ter de se relacionar. A Bíblia nos prova isso. Que Deus nos deu essa capacidade, assim como Ele é. Ele nos deu o privilégio de relacionar entre os irmãos. E o privilégio, acima de tudo, de relacionar com Deus. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo essa realidade. Deus tem prazer de se relacionar comigo e com você. Aqui eu faço uma observação muito importante. Quando eu falo que Deus tem prazer de se relacionar comigo e com você, eu não falo isso conforme essa teologia que tem sido pregada hoje, essa teologia coche, que quer tirar Deus do trono e colocar o homem no trono. E acha que Deus é um serviçal que nos serve, está sempre pronto a nos servir. Não, eu não prego uma teologia desse tipo. Essa teologia humânica, diabólica, satânica. Eu prego uma teologia bíblica. Eu não preciso tirar Deus do trono. Como o salmista diz, Deus está no trono, fazendo aquilo que ali apraz. E esse próprio Deus, Ele prometeu, é Ele que vai me colocar no trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21 vai nos dizer: ao que vencer, lhe darei, e concederei que se assente comigo no meu trono. Eu não preciso tirar Deus do trono. Ele está lá, Ele vai continuar lá. É bem verdade que ninguém tem capacidade para fazer isso. Mas eles querem fazer, embora não vão conseguir. De Gênesis e Apocalipse a gente vê essa realidade. Do próprio Deus procurando se relacionar conosco. E eu digo mais, eu vou mais além. Este mesmo Deus é Ele que procura os meios pelo qual esse relacionamento possa acontecer. Repito, Deus tem prazer de se relacionar comigo e com você. E este mesmo Deus, Ele procura os meios pelo qual eu possa me relacionar com Deus. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Eu fico pensando, eu fico imaginando. Estava escutando Samara tocando, Augusto tocando. Que coisa linda. Que coisa linda, meus irmãos. Eu fico imaginando como é no céu. A gente aqui na terra fica assim, falta palavras. Imagine como será nos céus. Eu fico imaginando, a minha mente de pregador, eu fico imaginando o privilégio que Adão tinha. Gênesis capítulo 3, verso 8. Eu fico imaginando, queridos, o próprio Deus. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus descia na terra. Descia no jardim.
E o texto sagrado vai dizer que na virada do dia, ele passeava no jardim. Eu fico imaginando, queridos irmãos, Adão debaixo de um pé de árvore conversando com o próprio Deus. Que privilégio aquele homem tinha. E eu fiquei pensando, eu me lembrando de Isaías capítulo 6, a visão que o profeta tinha. E o profeta no capítulo 6, verso 1, vai dizer: eu vi quem? O Senhor, sentado no mais alto e sublime trono, e a sua glória enchia todo o céu. Diante dele estavam os querubins, melhor dizendo, os serafins, com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diante de toda essa glória, diante de toda essa majestade, em algum momento, eu não sei qual é, a minha capacidade não adquire esse conhecimento. Deus resolvia sair desse trono glorioso, descer na terra, simplesmente para conversar com Adão. Tem gente que não acha que não tem valor. Meu Deus. Você tem valor demais para Deus, meus irmãos. Jesus te ama. Talvez você não tenha escutado isso dos seus entes queridos. Talvez você está esperando alguém te falar isso. Eu vim lhe dizer, pela autoridade do Espírito Santo, Jesus te ama. E o próprio Deus descia e se comunicava com Adão. E num certo momento, no mesmo texto que eu li, que eu fiz referência, Gênesis 3:8, fala desse relacionamento, mas também fala do pior desastre que aconteceu. Agora Adão está não procurando se relacionar com Deus, agora Adão está se afastando de Deus, se escondendo de Deus. Gênesis 3:8, põe no telão, por favor. Agora Adão está procurando se esconder, por quê? Porque Adão e Eva, eles foram feitos com livre-arbítrio. Ou seja, ele tinha direito de tomar escolhas. Eles podiam escolher fazer o bem ou fazer o mal, obedecer ou não obedecer. Em algum momento, eu não sei qual foi, eles escolheram não mais ter relacionamento com Deus. Eles escolheram se afastar de Deus e agora estão se escondendo de Deus. É naquele momento que o próprio Deus se apresenta. Quem te falou que vocês estão nus? E naquele momento a sentença de Deus é dada, irmãos. Porque uma coisa é certa, Deus é Deus pelo que Ele é. Mas isso é óbvio. Mas como assim? Eu lhe explico. Se Deus não fosse exatamente como Ele é, Ele não era possível ser Deus, certo? Se algum atributo do caráter de Deus fosse superior a outro, Ele não seria Deus. No mesmo momento que Ele é santo, Ele é amor. No mesmo momento que Ele é gracioso, Ele é justo juiz. Embora Ele amasse o homem, embora Ele amasse a companhia do homem, Ele precisava ser justo. E o homem tinha pecado. Naquele momento, Deus poderia muito bem aniquilar a nossa existência, acabar com o homem. Mas Gênesis 3, verso 15, a primeira profecia que nós temos a respeito de Jesus Cristo, o próprio Deus decide: eu não vou destruir o homem, porque eu amo o homem, porque tem de mim, do próprio Deus dentro do homem. O próprio Deus soprou do seu espírito em nosso espírito. E Ele escolhe: eu vou preparar um plano pelo qual eu vou poder voltar a esse perfeito relacionamento entre Deus e o homem. Agora Adão é expulso do jardim. O homem se afasta de Deus porque a palavra de Deus vai nos dizer, Isaías capítulo 59, verso 2, os vossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vós não ouça o vosso Deus. Paulo colaborando com isso,
Romanos capítulo 3, verso 23. Ele vai nos dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu gosto desse versículo na versão NTLH, que vai dizer o seguinte: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quando você peca, a realidade é, você está escolhendo que Deus se afaste de você. Quando você comete pecados voluntários, é claro, somos pecadores. Cometemos delitos. Mas quando pecamos voluntariamente, estamos dizendo para Deus: Deus, eu não tenho prazer na sua presença. É muito forte, irmão. Devemos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque da mesma proporção que Deus nos ama, Deus é justo. E a Bíblia vai nos decorrer e vai nos dizer que Deus sempre procurou, o Antigo Testamento, de capa a capa é a prova disso, Deus sempre procurou meios para se relacionar com o homem. E em um momento Deus chama o homem: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Gênesis capítulo 12, verso 3. No verso 3 ele vai dizer: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque através da semente de Abraão iria vir um que ia retornar o acesso ao Pai. E a Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, que Deus se preocupa em preparar esse relacionamento. O homem havia pecado, o homem estava afastado da presença de Deus, a terra estava tomada de iniquidade, de pecados e mais pecados. O homem escolhia decisões após decisões se afastar de Deus. Mas Deus, por sua vez, incansável como é, procurava meios e chamava para perto deles. Agora Deus escolhe o homem para, através desse homem, pudesse existir uma nação e, através dessa nação, pudesse existir um relacionamento. Deus chama Moisés: Moisés, tira aquele povo do Egito. Deus prepara os meios, tira aquele povo do Egito com um braço forte, leva para o deserto. No deserto ele dá leis, civil, moral, espiritual, para quê? Para que aquele povo pudesse ter contato com o Pai. Eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo isso aqui, quando o Espírito Santo colocou no meu coração, que o próprio Deus, ele entrega um plano, um projeto desenhado pelo próprio Deus na mão de Moisés. Moisés, constrói um tabernáculo que eu quero habitar no meio de vocês. E eu fiquei pensando, como é que pode Moisés, no deserto, construir na terra um projeto que Deus fez no céu? Aí Deus, como eu disse aos irmãos, ele quer se relacionar conosco, mas ele prepara os meios. Aí o próprio Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou tomar Bezalael e ao Eliabe. Êxodo 31, a partir do verso 30. E eu vou encher eles do meu espírito. E ele vai preparar essa planta que eu dei para vocês. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É o próprio Deus que vai nos dar o meio pelo qual possamos colocar a obra dele em ação. O que eu quero lhe dizer? Se Deus colocou um projeto no seu coração, se Deus colocou um sonho na sua vida, se Deus te deu algo que está queimando no seu coração, é o próprio Deus que vai dar os meios pelo qual você vai poder concluir esta obra que Ele colocou no seu coração. E agora aquele tabernáculo é concluído. A presença de Deus está no meio do povo. Deus prepara tudo. A Bíblia vai nos dizer que Deus prepara o meio de um homem falar com Deus, ou seja, o sacerdote. A incumbência do sacerdote era levar o homem até Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus prepara os profetas. O que seria um profeta? Era a boca de Deus na terra. Existia comunicação subindo e comunicação descendo. E a Bíblia vai nos dizer, queridos irmãos, que por vezes a história se repete. Por vezes o homem volta a fazer o que Adão fez. Preferia escolher se afastar da presença de Deus. E Deus chamava a atenção, mandava os seus profetas. Corrige o povo, exorta o povo. Deus manda cativeiro. Destrói o reino de Israel. Leva cativo o reino de Judá.
vezes é como um pai preocupado com o filho, castigando o filho. Mas por quê? Porque eu te amo e não quero te perder. O castigo de Deus não é para nos matar, muito pelo contrário, é para nos salvar. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E chega um período que o próprio Deus se cala, irmãos. Coisa triste é quando Deus se cala. A Bíblia vai nos dizer que esse período intertestamentário, aproximadamente 400 anos Deus calado. É o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aproximadamente 4.000 anos depois do pecado de Adão, Deus estava calado. Existia comunicação subindo, mas não existia descendo, então não existia relacionamento. 400 anos depois que Deus estava calado, de repente aquele silêncio acabou. Da terra, não. Não foi da terra, foi na terra. No céu, não, foi do céu. O texto vai no sagrado, vai nos dizer, Lucas capítulo de número 2, verso 13. Multidões de anjos clamando, glorificando, adorando a Deus. Acabou o silêncio de Deus. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O verso 14 diz: porque boa vontade de Deus para com os homens. Jesus de Nazaré tinha acabado de nascer. Aquele que ia restaurar o relacionamento do homem com Deus tinha acabado de nascer. Os céus estavam em festa. Não poderia mais haver silêncio. Os próprios anjos estavam na terra glorificando, exaltando a Deus. Por quê? Porque um menino tinha acabado de nascer. E esse menino realizaria por nós aquilo que não somos capazes de fazer. Queridos irmãos, e Jesus começa seu ministério aos 30 anos de idade. A narrativa bíblica da infância de Jesus é muito curta. E o tempo não nos permite. E Jesus começa o seu ministério. Começa a pregar. A voz de Deus estava de novo na terra. Os homens glorificavam a Deus. As multidões rodeavam Jesus. Embora vale uma observação que o presbítero Glentos pregou recentemente. As multidões rodeavam Jesus. Mas queria a bênção, mas não queria o relacionamento. E eu fico imaginando, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, tem um verso de João, capítulo 21, último versículo, e diz, se fosse possível escrever todos os milagres que Jesus fez, eu cuido, e nem mesmo todos os livros do mundo poderia conter. Imagina só o que Jesus fez. Aonde Jesus chegava, existia um milagre. Aonde Jesus chegava, existia transformação de vidas. Até mesmo para pessoas que não tinham esperança, como um leproso, uma prostituta. Jesus curava. Jesus libertava. Jesus transformava. Jesus dava amor para quem não tinha. Jesus alimentava quem estava com fome. Até quem não pedia o favor de Jesus, Jesus fazia. Se uma viúva saindo da cidade, Lucas 7,13. Uma viúva saindo da cidade, carregando o seu filho morto, o único filho, sem esperança alguma. E Jesus se aproximando dela e disse, filha, olha o que o texto sagrado vai dizer. Lucas 7,13. E vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse, não chores. É interesse de Deus que não choremos, irmãos. Porque como não chorar, Senhor? Aquela viúva nem sabia quem era Jesus. Não chore, minha filha. Tocou no morto e o morto ressuscitou. A esperança voltou. O choro converteu-se em alegria. É isso que Jesus veio fazer, tirar as aflições, tirar as dores, tirar as trancas e nos dar paz.
O que é isso, compaixão? O que é compaixão é exatamente isso que eu estou pregando para os irmãos. É eu sentir a dor do meu irmão. É olhar para o evangelista Carlos e eu descobri qual é a dor que ele está sentindo. E eu não só me preocupo com isso, em saber. Eu procuro ajudar a sanar a dor dele. Isso é compaixão. Isso é amor em ação. É o que Jesus fazia. Jesus sabia que somos pecadores. Jesus sabia que pelas nossas forças nós não ia conseguir. Mas ele escolhe fazer por nós aquilo que não poderíamos fazer. E a história vai decorrendo, irmãos. Esta mesma multidão que cercava Jesus gritava: Hosana, Hosana, o Filho de Deus, quando Jesus entrou em Jerusalém. Diante de Pilatos, o governador romano está gritando: crucifica! Crucifica! Como o amor transforma em ódio tão rápido? Crucifica! Pilatos sabia. Os evangelhos vão nos dizer que pelo menos 4 vezes Pilatos falou: esse homem não cometeu infração nenhuma. Pilatos sabia que Jesus estava sendo morto por pura inveja dos judeus. E Pilatos, na intenção de persuadir aquele povo, fala: pega Jesus, entrega para o soldado, manda chicotear ele. Talvez quando ele voltar, esse povo possa desistir. Irmãos, existiam os 2 piores castigos. Flagelos é o nome do açoite romano. A lei romana, melhor dizendo, a lei dos judeus permitia apenas 40 açoites. Costumeiramente se aplicava apenas 39. Mas os soldados romanos não estavam preocupados com isso. E a história, a Bíblia não nos conta, mas a história vai nos dizer que o chicote romano tinha pelo menos 3 tiras de couros. Em cada ponta desse couro existia um pedaço de chumbo e um pedaço de osso. Agora pensa comigo, 40 chibatadas vezes 3. Aonde pegava, rasgava o corpo de Jesus. Isaías vai nos dizer que ele estava calado, mudo, não abriu a sua boca. Prepara uma coroa de espinho para Jesus. Quem mexe com o cabelo sabe o que eu vou dizer, uma das partes mais sensíveis do corpo. E enfia aquela coroa de espinho. Esbofeteia Jesus. Cospe na cara de Jesus. Por que estão fazendo isso? Porque ele amou. O soldado não tinha dó de Jesus. Isso tudo por mim e por você, irmãos. Você tem valor demais para Deus. O seu valor custou o sangue do Filho de Deus. E após todo esse espancamento, Jesus é apresentado ao povo e mais uma vez Pilatos pergunta: o que vocês querem? Crucifica. Mata esse Jesus. Agora Pilatos, querendo agradar os anciões, a palavra de Deus vai nos dizer: entrega Jesus para ser crucificado. Os carrascos levam Jesus, coloca numa cruz. Cravos, irmãos. Existia o costume de amarrar com cordas os braços, os pés. Mas porque estava aproximando do sábado, no momento sagrado dos judeus, colocaram os cravos. Pedaços de ferro perfurando os braços, os pés de Jesus. Jesus não tinha força, estava cansado, o corpo dele estava destruído. Mas nesse momento de agonia, eu disse aos irmãos na leitura desta noite, Jesus levanta, faz um esforço incomunal, e olha para aquela multidão que estava gritando, xingando, humilhando ele, e diz: Pai,
Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento, aquilo que Adão tinha cometido pecado, Jesus estava pedindo para Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E eu acho interessante, queridos irmãos, porque achamos que a cruz foi, o sacrifício de Jesus foi para o diabo, de maneira nenhuma. A dívida não era com o inimigo, a dívida era com Deus. Isaías vai nos dizer, capítulo 53, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava para o seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Naquele momento, o próprio Deus estava colocando sobre Jesus o pecado de toda a humanidade. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. E Jesus, segurando esse peso, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E o texto vai discorrendo, queridos irmãos. Mas pedir perdão não era suficiente. Porque o próprio Deus já existia, já tinha mostrado o modelo. Para existir perdão, tem que ter morte. E a segunda frase que eu li para os irmãos. A Bíblia revela, são 7 frases que Jesus fala na cruz. Eu li para os irmãos 2. E Jesus, sabendo disso, porque Jesus tinha poder para perdoar os pecados. Mas ele precisava pagar o pecado de toda a humanidade. E nunca mais dessa dívida, essa cédula, assim como o apóstolo Paulo fala, ela podendo sentenciar diante do Pai. Jesus vai na cruz dizer, tetelestai, no grego. Jesus está dizendo, está consumado. E ele morre. O que Jesus estava fazendo, a minha dívida, a sua dívida, o meu pecado, o seu pecado, ele cravou na cruz. Ele rasgou a cédula. Aquilo que me acusava, aquilo que te acusava, Jesus pagou o preço para Deus. O que eu disse aos irmãos? Que aquilo que nós não poderíamos fazer, Jesus fez por mim e por você. Paulo vai nos dizer, queridos irmãos, Colossenses capítulo 2, verso 13. E quando vós estava mortos, nós estávamos mortos, irmãos, afastados de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, automaticamente ele começa a definhar. Ao passo que ele morre espiritualmente. Porque a vida é em Jesus. E quando nós estávamos mortos, nos nossos pecados, os vivificou, juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Verso 14. E havendo riscado a cédula, que era contra nós, da qual de alguma maneira nos era contrário, ele a tirou do meio de nós e a cravou na cruz. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Por amor. Por amor ele fez isso. Agora, queridos irmãos, não podemos, melhor dizendo, podemos se achegar a Deus. Temos novamente, através do sacrifício de Jesus, Romanos capítulo 5, verso 1, através da justificação que Jesus nos deu na cruz, paz com Deus. Agora eu posso me ajoelhar, queridos irmãos, e abrir meu coração. E o próprio Deus que escutava Adão, o próprio Deus que descia do céu para falar com Adão,
agora Ele me escuta. Quando você está dentro do seu quarto e ninguém está te escutando, diante das suas dores que ninguém sabe, conta para Jesus. Eu amo o texto de João, o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora. 1 João capítulo 2, verso 1, coloca no telão, por favor. Eu amo esse texto, queridos irmãos. Filhinhos. Olha lá. Meus filhinhos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Lembre-se, o pecado faz separação entre o Deus e o homem. Mas porque Jesus morreu, olha o que nós temos junto ao Pai. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É esse Jesus que pagou o preço que eu não poderia pagar. É esse Jesus que fez por essa igreja aquilo que nós não poderíamos fazer. É esse Jesus que fez por mim e por você o que nenhum sacerdote poderia fazer. Porque ele entrou no lugar santo dos santos e ele fez um sacrifício perfeito para nunca mais precisar ser feito. Você não precisa mais de sangue, você não precisa mais de rituais, você só precisa de Jesus Cristo. E aqui eu concluo, porque o meu tempo chegou. Esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, melhor dizendo, que descia no Éden para se relacionar com Adão. Esse mesmo Deus, ele não mais descerá, ele estará dentro de mim e dentro de você. Estará não, olha o pregador errado. Ele está dentro de mim e de você. Agora somos, através do sacrifício de Jesus, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu amo uma frase do pastor Yosef Akiva. Ele é um judeu cristão. E ele diz que o maior milagre da história foi Jesus se fazer homem. É como uma comparação. É claro que não tem como fazer essa comparação. Mas para que nós possamos entender. É como se colocar uma bomba atômica dentro de uma casca de um ovo. É o maior milagre. E ele falando isso, eu fiquei pensando. E o segundo maior milagre é o Espírito Santo de Deus fazer morada dentro de mim e dentro de você. Por quê? Porque ele nos ama. E eu quero concluir lendo, meus irmãos, Apocalipse capítulo 21, verso 12. O texto sagrado nos diz. Irmãos, fica sobre os pés, por favor. Eu vou fazer uma oração pelos irmãos que o Senhor colocou no meu coração. Augusto, por favor. Apocalipse capítulo 21, verso 2. O texto sagrado nos diz: ei, você vai morar com Deus nos céus. Para todo sempre. Você não vai ser visitado ao entardecer. O próprio Deus estará com você para todo sempre. Apocalipse capítulo 1, verso 21, verso 12. E eu, João, verso 2. Apocalipse 21, verso 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele Deus habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será seu Deus. Verso 7. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Verso 22. E nela não vi templo, porque o meu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
Verso 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.